Portanto, hoje em dia o sair à noite já não é algo que me puxa tanto, porque eu aproveitei bem, não só na adolescência, mas depois também quando estudei em Lisboa, entrei com isso, aproveitei bem. Fiz muito. Aqui. Vocês estão muito cedo. Lembras-te da pergunta que fizeste ao pai? Não. Sim. Tive várias lesões ao longo. Agora, felizmente, estou bastante melhor, mas durante várias alturas da minha vida, dar um passo bem era muito doloroso, porque uma das lesões mais normais do guarda-redes são os cotovelos. Ainda por cima, no homem há aquela coisa que se não for forte... Exatamente, tem que ser vigoroso. Quando ela me disse estou grávida, eu pensei, agora vou ter mesmo que... Combinámos. Nós somos amigas desde os 6 anos, por isso já temos assim uma história. É como ir ao ginásio. Só combina tatuagens. Um filho. Então, muito bem-vindos ao The Human Factor, Patrícia, Florbela e Hugo. É um gosto ter-vos aqui. Já estamos aqui com alguns episódios gravados e temos a certeza que este também vai ser muito, muito especial. Muito obrigada por terem vindo. E já sabem que o nosso objetivo aqui é conhecer-vos, dar-vos a conhecer e, sobretudo, não o lado profissional, mas aquele lado mais pessoal, aquele lado mais vosso, porque nós acreditamos seriamente e de alguma forma temos provado Confirma-se. isso, não é? Confirma-se. Que quem nós somos determina muito a forma como nós gerimos e, portanto, queremos perceber um bocadinho melhor a pessoa. Estão preparados? Estamos. Então bem-vindos. Começamos aqui com um brinde. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Patrícia, opa! A nossa. Sara, Eu. escolhe uma vítima. Começa bem. Assim, normalmente nós costumamos começar pelas senhoras, mas como agora temos duas senhoras com um senhor, eu diria que começávamos pelo senhor. Parece Que é verdade. É assim, algum dia tem que começar o senhor. É para ser diferente. Não é? Até porque o Hugo teve sempre a pedir em off, posso ser eu primeiro? Eu quero ser o primeiro. Lembro do objetivo. Deixar isso já coberto. Perfeito. Sim. Portanto, a pergunta é, quem é o Hugo pessoa antes do profissional? Como foi toda a infância do Hugo, por aí fora? É uma pergunta que pode levar a muitos campos, mas acho que o Hugo de agora, de 20 anos profissional e a apresentar-se de forma recorrente em entrevistas e outros momentos, já tem essa resposta um bocadinho mais moldada por Mais todos os sabida. profissionais. Sim. Mas nós vamos destruir isso. Completamente, claro. Essa é a expectativa. Então, o Hugo neste momento, tem 42 anos. Uma das coisas que mais marcante para mim é ser pai de uma menina de 3 anos, a Mafalda. E adicionalmente a isso, alguém que cresceu em Lisboa, que tem os pais de raízes das Beiras, então isso marca muito, principalmente do lado materno, o facto de poder ir à aldeia nas férias, e de ir à terra, exatamente, que a minha filha já diz, vamos à terra, é das primeiras coisas que ela diz. Nós íamos, quando houvesse o tempo quente, íamos à terra e fomos, há umas semanas fomos logo lá porque era impossível não irmos. Então isso marca-me bastante, todas as vivências, convivências ao longo da vida. Adicionalmente a isso, um jovem que foi crescendo a tentar encaixar-se, um bocadinho como os jovens ali na década de 80, no início de 90, a tentar perceber o que é que poderia fazer da sua vida. Um aluno razoável bom, que a partir do secundário, acho que fruto de ter encontrado um desporto onde me encaixar, as coisas começaram todas a encaminhar-se. Qual é o desporto? Handball. Pratiquei handball durante vários anos e isso ajudou-me bastante. Partiste algum dele? Não, mas os dedos estão um bocadinho tortos por causa disso. Sim, e o próprio nariz, porque o guarda-redes... Dedos tortos é chato para gerir pessoas. Sim, queres apontar o dedo a alguém, enganas. Esse é um ponto. Tive várias lesões ao longo. Agora, felizmente, estou bastante melhor, mas durante várias alturas da minha vida, dar um passo bem era muito doloroso, porque uma das lesões mais normais do guarda-redes são os cotovelos. Ainda por cima, no homem há aquela coisa que se não for forte... Exatamente, tem que ser vigoroso. Acho que isso marcou-me bastante, pessoalmente, ajudou-me a encontrar muito onde é que podia,
como é que podia estar dentro de um grupo a sentir-me mais confortável eu próprio, com uma posição, onde é que podia encaixar. E ajudou-me bastante depois também a fazer a conversão de profissionalmente o que eu queria fazer. Tive uma sorte desgraçada de poder escolher o curso de Gestão de Recursos Humanos, porque vinha da área de Biologia, porque fui para lá, porque era aquele comentário sempre de vai para a área de Biologia, depois escolhes o que é que queres fazer, porque é o mais abrangente de todas. Pelo menos na altura tive muitos colegas que também tiveram o mesmo conselho. Também por isso faz sentido, visto esta é inédita. sim, não é? eu Biologia ajuda ouvia muito muito isso. Mas ainda não Sim, tinha sim, aparecido sim. aqui. Ouvia muito essa parte, então ajudou-me a ir por aí e depois escolher. Parte engraçada, não fazia a menor ideia o que era economia. Lembro-me da primeira aula de economia, ver curva de oferta e procura, e eu, que giro. E todos os meus colegas quase todos já conheciam. Então, E tu andavas à procura, não é? eu, exatamente, completamente, andava na procura. E foi muito relevante e ajudou-me bastante. Depois, o resto, olhando se calhar os últimos 20 anos, que é depois do curso, comecei a trabalhar, fez este ano 20 anos, foi conseguir compreender como é que a pessoa se conseguia realizar através da profissão. E aí, os primeiros anos, é difícil, pelo menos no meu caso foi difícil pensar muito nisso, porque o que nós queríamos era um contrato de trabalho. E naquela altura a pessoa andava de estágio em estágio até conseguir ter um contrato. Finalmente, ao fim de 3 estágios, consegui ter um contrato de trabalho, que era uma coisa muito, muito relevante. E depois, quando as coisas começam a correr bem, começamos a pensar, pelo menos eu comecei a pensar, então que impacto é que nós podemos ter? Porquê é que eu estou a fazer isto? Eu quando escolhi, com mais ou menos consciência o que eu queria fazer, que impacto é que queria ter? Que responsabilidade é que tenho estando a fazer o que faço? E aí sim entram muitas outras camadas que depois se vão desenvolvendo e que tenho a sorte de, por onde fui passando, ter tido a oportunidade de estar em grupos onde tive muito boas pessoas com quem trabalhei, que me foram desafiando e que eu próprio também fui desafiando com questões, se calhar algumas mais filosóficas do que práticas, mas coisas como o que é que estou a fazer, como é que podemos ajudar de outra maneira. Há os temas técnicos, são super importantes, mas para além disso, o que é que há? Para além disto, como é que podemos ter impacto nos outros? Se calhar de forma não monopolizando, tanto 50 minutos, Não, mas para mais ou menos a percurso até agora. Trouxeste um objeto. Trouxe um objeto, sim. É para mostrar agora. Podemos ir. mas deixa-me só, pode ser, Por favor, uma pergunta que tu disseste, porque de repente é a zona de conforto, não é? Fugimos logo para o profissional, É ele verdade, logo no profissional. Porque está ali. Mas tu começaste por dizer que, enquanto jovem dos anos 80, início de 90, não é? Finais de 80, início de 90, procurar enquadrar e tudo Sim. mais. O que é que isso significa em concreto? Sentiste desenquadrado? Eu não estou armado em psicóloga. Sim, A minha sim, ideia é sim, só perceber. Tiveste que fazer disparados para te enquadrar em algum grupo, para fazer parte dos fixes. Sim, Olha, eu diria que não. Claro que não. Eu, por acaso, não. Pois, mas o tom de voz dele vai assar, não é? Exatamente, eu quero saber os mais podres, não é? reflexivo, é mais introspectivo. Nem tanto. Porque aquilo foi muito fluido, aquilo que ele disse foi muito fluido. É repetição. É repetição. Agora queremos disparados, rebeldia. Sim. Fiz os meus, óbvio, como todos. Como por exemplo? Como todos. Várias coisas, vários dias ou várias noites ou várias férias em que se calhar aquilo que eram os limites são passados por momentos, não é? Por aí acho que sim, acho que toda a gente tem esses temas. Agora acho que uma das coisas que e acho que se há alguma coisa inata ou então que foi desenvolvida de alguma maneira e nós não temos acesso, se calhar sem terapia ou alguma coisa do género, é alguma orientação e procurar fazer as coisas bem, mesmo que sem ninguém me estar a dizer que tinha de fazer as coisas bem. Acho que foi qualquer coisa que eu senti que tinha que tentar, que tinha um pouco esse dever. Então é quase como, podemos chamar, se formos para a lógica da psicologia, uma autocensura, uma coisa qualquer do género, mas da noção do impacto que se pode ter. Então se calhar fez com que, obviamente, posso ter feito algumas questões, mas se calhar menos do que a média. E o encontrar foi um bocadinho nessa parte. Era, se calhar, mais do meu canto, perceber o que é que se passava à volta e vendo, tentando perceber, ok, encaixa mais dali, mais daqui, foi mais por aí. Mesmo assim, ainda não ficámos a saber o que é. Ainda não. Mas Daqui Jeito para a eu acho política. que se ele agora puxar o objeto dele, acho que vamos perceber algo. Sim, posso Pode. juntar. Deve. Sim. Este objeto é muito relevante para mim por vários motivos. Exatamente nessa altura, mais do início da época de 90, quando aprendi a ler, e durante vários anos comecei a ser um leitor mais obsessivo
primeiro com uma aventura, depois com os 5, depois todas essas coisas, que felizmente muitos desses livros ainda os tenho. E estou a tentar guardá-los para quando a minha filha, que se chama Mafalda, for mais crescida, se quiser tê-los à disposição. Tens que digitalizá-los, não é? Agora é só com o dedo. Queria tentar que ela tivesse essa experiência do livro. E este livro em concreto foi particularmente relevante. Lembro-me perfeitamente que foi comprado por uma insistência minha na Feira Popular, na Feira do Livro, desculpa. Deverá ter sido quando eu tinha 11 anos, 11, 12, por aí, e acompanhou-me durante muitos anos. E ajudou-me numa fase em que comecei a ter mais consciência política. Lembro-me perfeitamente, segundo o governo do Cavaco Silva, várias coisas, perceber como é que as coisas funcionavam no mundo. Que nós tínhamos alguma coisa em comum. Começar a perceber várias componentes, e as tiras, e sobretudo a questão do humor, foi muito relevante. Eu também sempre tive, e a minha família me dizendo isso em alguns momentos, que por vezes era um pouco impertinente. Tinha nas conversas dos adultos, começava a falar de coisas que normalmente não eram tanto para a minha idade. Então acho que fui tendo a experiência de ver refletida aqui, através daquilo que o Kim escrevia nas tiras, um exemplo de alguém que em alguns momentos também era assim. Então acho que isso ainda fez uma ligação maior. E depois, por último, quando há perto de 4 anos tivemos, eu e a minha mulher, de escolher um nome, foi se calhar tudo isso que estava por trás ajudou-me a sugerir, e porque tive a sorte que ela também sugeriu o mesmo nome, e foi por aí que chegámos ao nome Mafalda, e marca-me bastante. O Kim tem aí uma tirinha que a Mafalda tem esse lado impertinente e perguntador e sempre muito insistente. Olha o dedo dela. E tem aqui uma tirinha que eu nunca me esqueci, e eu também vivi muito isso na década de 80 e 90, gostava muito, que é uma expressão que eu utilizo muito, que é referente ao nosso processo de socialização e a forma como nós aprendemos, e que ele diz que é a pavimentação da naturalidade. E que nós somos urbanizados por todas as influências que temos. Também te urbanizou muito aqui a Mafaldinha. Sim, bastante. O sentido do humor, vários recursos na altura que eu não sabia muito bem mas que me faziam sentido. Reivindicar o riso. Recordo-me de muitas vezes os meus pais à altura irem ao meu quarto perguntar porquê é que estás a rir sozinho. Muitas vezes estavam a rir sozinho porque estava a ler este cheio de comprimidos no chão. Então ajudou-me a descobrir várias coisas, e foi uma companhia muito importante. Por isso, apesar de hoje em dia estar por próximo, e não abro todos os dias, não é? Nem todos os anos vejo, mas marcou-me bastante, e acho que ajudou-me bastante durante esse período a chegar depois ao adulto. Gostavas que a tua Mafalda fosse essa Mafalda? Não necessariamente. É que os teus cabelos brancos iam aumentar muito rapidamente. Ela gosta de sopa. Houve um período que não gostou, e eu fiquei com algum receio. E começaste a ler histórias. Exatamente. Porque o palavrão que a Mafalda usa é sopa. É isso que ela quer dizer. O palavrão diz sopa. Então, felizmente agora gosta, por isso. Okay. Não há tanta proximidade. Não há tanta proximidade. Pavimentada. Sim. E fiquei mais descansado quando ele disse que os pais entravam pelo quarto adentro e ele estava a rir-se. Pronto. Sim. Tens irmãos? Sim, tenho um irmão mais velho, quase 9 anos. Sim. E ele ria-se contigo? Sim. Nessa altura, eu não estava em casa, porque ele foi para o exército, e como há 9 anos de diferença, foi ainda antes dos 18, por isso foi um período que coincidiu comigo mais sozinho. Na mão, Sim, a dar instrução e por outros sítios. Então coincidiu com um período também mais sozinho, em que não tinha propriamente ninguém por perto. Então foi uma companhia. Outros livros e outras coisas que eu fazia, mas este em concreto foi uma companhia muito importante. Muito bem. E tu, Mafalda? Claro. Bela. Também não é o nome, olha. Então, eu sou filha de imigrantes que foram em 74 para a França. Entretanto, eu nasci em França também, e aos 6 anos os meus pais, a minha mãe nunca quis ficar em França, então a minha irmã mandaram-nos para Portugal. E aí é que eu fui logo morar aqui para a zona, como eu estava a dizer há pouco. Com que idade, desculpa? Com 6. Eu com 6, a minha irmã tem mais 6 que eu, é mais velha. E pronto, e vim viver aqui para a zona Saloia de Sintra, que acho que marcou muito a minha infância, de andar a brincar na rua, de não haver horas
a minha avó não sabia de nós e que nós vivíamos com a minha avó. Os pais ficaram lá em Os França. meus pais ficaram, sim. E o que também criou em mim muita questão da família. Eu sempre, desde miúda, que queria casar, queria ter filhos. Para mim nunca foi a carreira, mas sim a parte pessoal e familiar, porque sentia muita falta dos meus pais. Pronto. E então isso cresceu e sempre disse, vou casar na igreja, vou encontrar o meu príncipe encantado, que encontrei aos 17 anos, ainda hoje estamos juntos. Temos 2 filhos, uma que vai fazer 20 e um que tem 6. E tem 13 anos aqui de diferença, porque realmente depois entrei no mundo do trabalho, ainda aqui um bocadinho ao trabalho. E não dá para ter filhos. Não, e foi aí que eu comecei a pensar que fiz o 12º, um curso profissional, e quando entrei no mundo aqui numa empresa de consultoria, comecei a pensar, eu acho que devia fazer mais alguma coisa sem ficar. Foi que eu fui para a Universidade Europeia, na altura, não foi logo o curso, que depois acabei por tirar, mas pronto, depois comecei aí o meu percurso, mas de qualquer forma, a minha base principal foi mesmo criar família, pronto. Sempre fui muito certinha, ia com a minha melhor amiga à igreja, aí com 7, 8 anos íamos as duas à missa, sinceramente não tenho assim aquelas... ali aos 14 Está a antecipar. anos. Está já a antecipar que é discussão. Já estou a olhar aqui. Exato, discussão. Mas pronto, e daí também o objeto que eu trouxe, que entretanto já vou mostrar, tem muito a ver com a família, porque para mim era o mais, ainda vinha a pensar no caminho. O que é que eu tenho que realizar em termos mais pessoais, familiares? Acho que nada, tenho um casal, tenho um marido que eu adoro, os meus pais ainda vivem ao pé de mim, estão comigo, minha irmã vive em França, acabou por depois ir para lá e manteve-se lá, o que é bom, porque também vou lá regularmente, é excelente. Mas pronto, foi um bocadinho a minha parte assim mais pessoal. Eu vinha a pensar, não tem nada assim de... Mas, ali aos 14 anos, ainda fumei, ainda tens ali umas coisinhas. Não, nada de cigarros de drogas. chocolate, Não, havia altura aqueles cigarros, nada de drogas. Experimentei umas coisinhas. Tive um ano a trabalhar numa empresa de cannabis medicinal, que é importante Claro. referir, e nunca tinha mas cheirado ficaste doido. cannabis. Não. Não sabia o cheiro. Só aguentaste um ano. Só aguentei um ano. Depois posso contar, mas o cannabis é fora do nosso... Mas tens 2 filhos, não é? Tenho 2 filhos. 6 e 20, não é? Que É, disseste? com 13 anos de diferença. E Vai 20, fazer 20. Está a estudar ainda ou não? Está em Coimbra. Como é que tu olhas agora aquilo que é às vezes até recomendável, muitas vezes, não é? Nem que seja do ganhar mundo, há a possibilidade de... O meu filho tem 20 anos, ele faz agora em julho 20 anos, não é? E a Helena também, a minha filha, desculpa, é também... Também em julho, 15 de julho. De irem para fora, não é? Isto porquê? Porque de facto tu tens uma relação muito direta, uma história própria com a questão da imigração, a saudade dos pais, etc. Como é que tu olhas para esta facilidade que tem um lado todo saudável e às vezes, e muitas vezes, e talvez certamente recomendável, não é? Faz parte dos planos ou não? Sim, dela sim, aliás ela começou, quando me disse que queria estudar para Coimbra, eu... Ok. Isto não é estrangeiro. Não é estrangeiro, mas para mim é longe, não é? Nossa menina que está ali Os sempre... corações São têm sempre são uma 2 horas percepção de de caminho. distância. Nós vamos imensas vezes e ela vem todos os fins de semana praticamente, mas sim, e sempre, e já fala há muito tempo, quer ir trabalhar para fora, ela, acho que não há hipótese sequer de ficar, mas eu vejo isso com bons olhos. Eu nunca consegui ir porque acho que fiquei um bocado traumatizada. Pois, por isso, a minha questão. Sinceramente, e então quis sempre ficar aqui com a minha família, nunca largar a família, acho que foi sempre um bocadinho esta a minha... E então também, a nível profissional, aquele sonho de ter uma carreira mais internacional que eu gostava, mas acabei por nunca ir por aí. Mas vejo com bons olhos, acho que sim, acho que hoje em dia faz todo o sentido. Eu vejo que se cresce muito mais, não é? E acho que as pessoas tornam-se muito mais resilientes. Eu tenho o exemplo dos meus pais, que é o exemplo que eu tenho no dia-a-dia profissional. Mas sendo racional não é fácil, não é? Não. É como digo, só Coimbra é 2 horas, mas não está aqui. Sim. Não está perto, não é? É sempre complicado. E que projeto é que trouxeste, Florbela? Essa está relacionada com a família. É verdade. Claro. Foi uma grande amiga minha que me conhece muito bem, que me deu, e eu achei muito giro, que é, e adoro este objeto, que é a família. É realmente o que me representa, e é uma menina e um menino, pronto. Então acho que Isso lá em casa está onde? está no meu quarto, na minha mesinha de cabeceira. Bem mais próximo não dava, não é? Não dá, é mesmo perto. Então acho que é isto que me caracteriza.
pronto, apesar de gostar muito da carreira e da parte profissional, e foi por isso que tive também 13 anos, e que a Helena tem do irmão, não é? Desculpem, já estou a dizer os nomes que isto é, mas também quis ir crescendo e quis apostar nessa parte, quando já tinha a parte da família resolvida, por assim dizer, ou aquilo que eu queria, tinha sonhado. E essa tua ligação à família, o que é que te traz de bom para o campo profissional? Equilíbrio? Sim, completamente, sim. Muito equilíbrio, ou seja, eu quando chego a casa sinto que estou na minha zona de conforto, não é? Acho que estou, pronto, acho que tem um bocadinho, mas traz muito esse equilíbrio. Quando não estou tão bem no trabalho, penso um bocadinho na minha parte familiar e, ok, volto ali outra vez à minha base. Sendo que eu hoje também vejo o trabalho um bocadinho diferente do que via há uns anos atrás, pela experiência e pelas coisas que nos vão acontecendo. Como assim? Então, eu tive 12 anos num projeto que adorava, que achava que era meu, mas que não era, na verdade, não é? Eu vivi muito aquilo como se fosse meu e vivia muitas dores das pessoas como se fossem minhas. Pronto, eu levava para casa isso e pronto, e no dia em que decidi sair, por alguns motivos, pensei, a partir de agora vai ser diferente. Acho que eu gosto muito de saber de pessoas. Minha filha diz que eu sou cusca, na verdade. Ela diz, mãe, isso chama-se cusquice. Não, eu gosto de saber da vida das pessoas. Porquê? Porque acho que nos ajuda imenso a perceber porque é que as pessoas às vezes estão menos bem no trabalho ou estão bem. Não é? Porque às vezes as pessoas estão com uma cara de manhã, logo de manhã chegam ao trabalho, não estão nada bem dispostas e uma pessoa fica assim, mas porquê é que está assim? Mas se conhecermos um bocadinho a história por trás, para mim é a base. E há muita gente que precisa que alguém queira saber das nossas vidas. Sim. Há pessoas que não gostam. Não, há muita gente que gosta. Sim. Eu nem tenho o dedo gosto, há pessoas que precisam, né, dessa atenção. Não é? Eu não sou psicóloga, ainda é um curso que eu quero tirar, porque entretanto só em adulto é que sou o que é que queria ser, que também, pronto, é um bocadinho diferente. Fazer e ser, exatamente. Ser no sentido de carreira, exatamente, fazer. E pronto, e a partir daí comecei a estudar, fiz a pós-graduação também. Vou olhando para a Isabel, porque a Isabel é minha professora há muitos anos. Ela fez o percurso ao contrário, porque a Flor Bela entrou numa pós-graduação e depois é que foi fazer a licenciatura e fez assim, não é? Sim, foi muito humanos, foi super. Foi muito fácil, não é? Mas com a experiência e claro. Foi. Já trabalhavas na área? Sim, já trabalhava. Depois fiz um ano de um MBA, que era 2, eu só fiz um, porque o MBA. E depois acabei por fazer um PDE também, ingressei na AES e também é uma instituição que eu gosto muito e que também me levou outra vez aqui a ligar-me mais à parte religiosa, que acabei por deixar. E pronto, vou tendo assim este percurso mais... É isto em comum, olha, tu estiveste agora na AES, não é? Sim, é verdade, e há dias vi a Patrícia lá. Olha, Patrícia, e tu? A Patrícia, que é mais um cromo difícil que nos custou. Não, era pontaria. Era sempre que a Isabel convidava, havia sempre qualquer coisa que não me permitia. Eu já dizia a Isabel, não, é melhor eu não ir porque isto é para eu não ir. Eu sou muito teimosa. Mas chegou o dia. Mas a Isabel não desistiu e pronto, e hoje sim, cá estou. Então, quem sou eu? Portanto, tenho 49 anos, nasci em Vila Franca, nasci e cresci, aliás, em Vila Franca de Xira, sou ribatejana, com muito gosto, e vivi lá até aos meus 18 anos, até vim depois estar para Lisboa aqui para a faculdade, tirei Sociologia na Nova, na altura também, sem saber bem o que é que queria, eu fui para a área de Humanidades, não era ótima a matemática, acabei por ir para Humanidades, e gostei muito de uma cadeira, de uma disciplina de Sociologia e depois pensei, por que não? Sociologia. Os meus pais estão ligados à área da saúde, portanto eu nem tinha grandes referências de nada. E acabei por gostar, candidatei-me a Sociologia, na altura também não tínhamos muita informação e acabei, na altura pensei, olha, Nova, isto que era o que havia, a Nova tinha na altura melhores médias, é capaz de ser melhor. E então acabei por optar pela Universidade Nova e foi onde depois me formei na Nova em Sociologia. Durante a minha infância tenho 3 irmãos, mas um tem 17 anos de distância, e, portanto os outros 2 nós somos praticamente, um tem mais 14 meses, outro tem menos 16 e portanto nós era quase como se fôssemos gêmeos, e portanto era a rapariga no meio de 2 rapazes, brincávamos muito, eu sempre adorei brincar na rua, portanto acho que era mais Maria rapaz do que eles e adorava estar na rua a brincar e portanto cresci a brincar na rua e sempre adorei.
depois que os meus 11 anos comecei a jogar basquete e, portanto, até ir para o secundário, para o 10º, fui federada de basquete e, portanto, a minha vida girava à volta do basquete. Hoje em dia costumo dizer, eu valorizo muito a colaboração e o trabalho em equipa, e eu acho que o desporto me trouxe isso, e, portanto, eu acho que cresci imenso com o basquete, primeiro porque eu tinha jogos aos fins de semana e era obrigada a ser responsável, a ter que me levantar às 6 da manhã, porque tinha jogo ao domingo às 7h30 da manhã e tinha que me orientar. Os meus pais, ou o meu pai é médico, portanto, ou estava de banco, ou se não estava de banco, também estava muito cansada, e a minha mãe também não. A rotina é enfermeira, e, portanto, entre a vida de um e do outro, eu tinha que ser muito autónoma e independente. E, portanto, o basquete não só me trouxe a parte da colaboração de trabalho em equipa, mas também a responsabilidade de, se queres jogar, se tens que ir, acho que tens que te orientar. E, portanto, eu acho que sempre fui uma pessoa muito responsável ao longo da minha vida. Ainda hoje sou uma pessoa muito, não diria certinha, eu costumo dizer que eu acho que aproveito tudo o que tinha para aproveitar na minha adolescência. Portanto, hoje em dia o sair à noite já não é algo que me puxa tanto, porque eu aproveitei bem, não só na adolescência, mas depois também quando estudei em Lisboa, entrei com isso, aproveitei bem. Saí muito. Rebeldia aqui. Vocês estão muito cedo. Lembras-te da pergunta que fizeste ao meu pai? Sim, basicamente é eu saí muito. Não, há um que eu não posso contar, porque só poucos sabem, mas nem os meus pais, por isso, mas saí muito. Não, esse é segredo, só para quem lá teve. Mas pronto, mas saí muito à noite, gostei muito de sair, claro, bebíamos uns copos, as pedeiras do costume, os copos de leite, sei lá, de repente vamos para a Ericeira, para o Campeonato Mundial de Surf, de muitas coisas. Portanto, depois na faculdade, eu acho que o que mais me lembro no meu último ano de faculdade, este é o último ano, portanto nós temos que aproveitar, e de repente estava a beber café com uns amigos e a irmã de uma delas liga, olha, é Semana Académica de Évora, não vem até cá, e de repente à meia-noite agarramos e vamos para Évora passar a noite para a Semana Académica. Na semana a seguir era a Semana Académica de Coimbra, estávamos nós no ISCTE a pesquisar qualquer coisa, eu disse, é a Semana Académica de Coimbra, olha para a minha colega, não vamos, de repente ir a casa fazer mal e vamos para Coimbra passar a noite. Portanto, diria, o meu último ano tenho que aproveitar, porque a partir daqui as coisas acalmam. Portanto, digo que aproveitei bastante, saí muito à noite, acho que saí quase todas as noites em Lisboa, e, portanto, aproveitei bastante a faculdade. Nunca fui eu era aquela pessoa que estudava quase na véspera, fazia madrugadas para estudar para a frequência no dia a seguir. Felizmente não perdi nenhum ano na faculdade e a coisa fluiu, mas posso dizer que cheguei ao fim da minha educação, mas que aproveitei e, portanto, foi bom. Depois comecei a trabalhar em Sociologia, não foi o curso que eu adorasse, confesso. Depois comecei a ter Psicologia Social das Organizações e achei muito mais interessante, mas na altura que eu entrei na faculdade não havia, penso eu, não havia o curso de Gestão de Recursos Humanos. Depois começou a haver na Lusófona 2 anos depois. Mas numa universidade. Eu só conheci depois na Lusófona e depois mais tarde no ISCTE. Então não. 64 anos. Ok, não. 64 anos. Ok, eu na altura sabia que depois a Lusófona abriu e depois o ISCTE também arrancou com a... O ISLA começou em 62. Ok, pronto. E então eu comecei a orientar-me, era muito mais este lado que eu achava interessante. Depois, quando acabei, não consegui logo começar a trabalhar na área, surgiu depois uma oportunidade de ir trabalhar para Egon Zehnder, estive na consultoria durante 7 anos, mas depois queria passar para o lado do cliente e tive essa oportunidade, e é giro porque eu olho para trás, eu fui sempre mudando de empresa, eu nunca fui selecionada, foi sempre por referência, quer dizer, depois fazia o processo de entrevistas, mas fui sempre passando de empresa para empresa. Surgiu uma oportunidade de ir para o grupo de mosqueteiros, não gostei, não tive lá 5 meses e pensei, não é para mim, não gostei, e foi quando surgiu a oportunidade de ir para a Cécil. Eu não sei, eu estou a falar das empresas. Sim, normal. Mas pronto, e adorei, é uma empresa fantástica, foi uma experiência maravilhosa o tempo que trabalhei na Cécil, e o que me levou a mudar para onde hoje em dia moro, que é em Azeitão, e portanto mudei-me para a margem sul, onde hoje ainda estou, e portanto foi uma experiência fantástica. E em si entrei no mundo dos recursos humanos, sempre na área de desenvolvimento, eu sempre trabalhei as áreas de desenvolvimento,
e tive a sorte sempre ao longo do meu percurso de ir trabalhando nessa área e pronto, mais uma vez depois de Cecil Navigator e hoje em dia no CTT sempre ligado a estas áreas de desenvolvimento, são áreas que eu gosto bastante e acima de tudo eu acho que o que eu mais gosto é poder ter impacto nas pessoas e contribuir para aquilo que é o seu desenvolvimento e crescimento. Muito bem, olha, e tirando daqui, faltou o objeto, eu sei, mas tirando daqui todo o lado profissional, o que é que mais te orgulha do lado pessoal? Do lado pessoal, esqueci-me de referir, a parte mais importante são os meus filhos. Eu já fui mãe um bocadinho mais tarde, portanto tenho a minha filha. Eu sempre desde miúda dizia que eu quero, quando for grande, quero ter uma menina e portanto confesso que encomendei e veio uma menina, porque eu era mesmo algo desde miúda que dizia que queria uma menina e lembro-me quando fui fazer ecografia, dizer, bem, é uma menina? Sim, claro que depois fosse um menino, claro que depois fosse um menino isto passava, mas queria mesmo muito, desde sempre quis uma menina, felizmente veio. Se fosse um menino tinhas dois agora. Tinha dois, agora tenho, mas depois veio o menino mais tarde, portanto, depois mais tarde já pensava que ia, apesar de não gostar de ter filha única, pensei, já não vamos ficar, o meu marido dizia, não, com a tua vida vais ficar só numa, mas felizmente o Afonso quis nascer e portanto fui mãe aos 40. Não foi só o Afonso, não é? E portanto tenho hoje mais um menino com 9 anos que é uma joia de menino e tranquilo. A minha filha é uma menina mais aventureira, que adora animais e que muito mais mexida, acho que sai mais à mãe. Mais parecido contigo, sai mais à mãe, pronto. Ela em todos os sentidos. Não, ela é tudo, é muito parecida com a mãe e o feitio, como se soube dizer, isto vem um mau feitio do pai que passou para a mãe e agora eu já digo que ela tem um mau feitio do avô. Ok, o teu objeto, Patrícia? O meu objeto, olha, eu pensei, também não tive muito tempo para pensar, mas pensei, não é tanto o livro, ainda que eu gosto muito deste livro, mas é os livros. Mostra, si. Desculpa. O livro. E foi assim que agora vim ouvir um podcast e falaram precisamente neste livro. Para além de gostar muito do livro, acho que é o livro. Eu desde muito nova sempre adorei ler e, portanto, farto-me gastar, apesar de hoje em dia não tenho muito tempo para ler, mas continuo a gastar imenso dinheiro em livros e livros mesmo físicos. Daqueles a sério. A sério. Eu gosto de ler em papel e, portanto, para mim a leitura sempre foi algo que fez parte da minha vida, sempre li imenso, pois tinha uma vizinha da frente que é quase como se fosse minha irmã e, portanto, trocávamos muito de livros e falávamos muito dos livros e para mim é algo que eu acho que é um dos principais hobbies que eu adoro, é ler. E daí um livro e depois acabei por optar por este. Temos aqui muitos livros e hoje temos aqui 2 na mesa. Não é? Que é engraçado. Não temos. Não, algumas situações, mas aí com contextos bastante diferentes. Sim. Olha, eu há bocadinho dizia que em off, né? Eu estava a ter um dia tramado hoje, ontem e hoje. Pronto. Depois chegamos nós. Mas é um bocadinho isso, não é? E depois estava a colocar o micro e estava a pensar, eu acho que vocês não ouviram isso que eu disse há pouquinho, e estava a pensar que, em princípio, devia ser mais uma razão de stress, porque há câmaras, não sei o quê, não sei o que mais, e depois dei por mim a relaxar-me, porque eu gosto tanto de fazer isto, que ainda bem que vem este momento, ou seja, é um momento de relaxar. Eu não conhecia nenhum dos 3, não é? Pessoalmente, e portanto, para mim estou aqui a absorver tudo, não é? E deixou-me a pensar, agora esse tema veio-me novamente à mente, que é o que é que nos relaxa, não é? O que nos dias estressantes que temos e tão acelerados, não é? O que é que gostamos de fazer, ou de não fazer, no fundo, mas que nos provoca algum conforto, não é? Poder relaxar um bocadinho. Qual é o vosso? Depois passamos... Eu diria que tenho um momento, ao fim de semana, sábado de manhã principalmente, que é não fazer nada. Mas o que é que consiste em não fazer nada? Não é fácil não fazer nada. Olha, este é com o meu filho, ele a jogar, normalmente está a jogar PlayStation de manhã e eu estou ali no sofá, a não fazer nada, a vegetar. Eu morria de stress. E noto que preciso deste momento, porque eu tenho, lá está, todos nós, a semana é mesmo muito intensa e eu acho que estou ali a carregar baterias. Pronto, depois carrego e já está. E depois vou ao meu fim de semana, mas há ali um momento, o sábado de manhã, que é o filho a jogar PlayStation. É a tua missa, não é? Tua missa. É um bocadinho, é um bocado, se calhar posso estar no telemóvel, ver qualquer coisa estúpida, não é? Mas é o meu momento de carregar baterias. Atenção, quando falaste de telemóvel, é diferente fazer assim ou assim. Só para avisar. E se estiver a jogar handball, podes-te enganar, não é? Que para tu. Mas eu devo fazer mais assim do que assim, porque assim não mexe bem.
Até porque assim é o Tinder. Ou sou só eu? Não é? Eu estava a perceber. Ok. Não sei, não faço ideia. Mas eu achei que tinha piada, também não sei. E mesmo que soubesse também não ia assumir agora aqui. E foi um amigo que lhe contou. Foi um amigo de um amigo, nem sequer é próximo, é outro nível. E tu? O que me relaxa é trabalhar, fazer aquilo que eu gosto. Há coisas que eu faço porque tenho que fazer e porque faz parte, e há outras coisas que eu faço por prazer, e essas descontraem-me, relaxam-me. Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever, já devem saber, não é? Escrevo bem muito. Mas o que eu escrevo com prazer, eu escrevo com música. O que eu escrevo por obrigação, escrevo em tensão. E eu noto até na forma como me sinto. Quando estou a fazer aquele trabalho, por exemplo, burocrático da universidade, aquelas coisas que temos que fazer, eu estou sentada na ponta da cadeira, completamente tensa aqui, e sem música, é para despachar aquilo, é para fazer. Quando eu estou a trabalhar coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, eu estou com música e eu estou reclinada na cadeira e dá-me tranquilidade. Gosto muito de trabalhar. Sei que também gostas de pintar, não é? Gosto Vamos de a pintar pouquinho. Tens um momento, Tiago, é este? Não, este foi o momento que me levou, que é muito bom, obviamente. Não, não é, exato, já ia passar para o. Não, o meu momento é este, que é também muito semelhante ao de trabalhar, não é? Com a diferença que os bons momentos acabam por criar alguma pressão, não é? Porquê? Porque como é pegar naqueles projetos que eu gosto e que não têm prazos e que se calhar ainda não estão implementados e que estou a desenhar, não é? Na verdade, porque é que me cria alguma tensão? Porque eles ficam prontos a implementar. Não é? Então, facilmente eu consigo por competência, eu consigo por entrega e por vontade, não é? Passar de algumas ideias à execução, não é? Pronto, e sempre com uma dose de paixão associada. Então, aquilo que é de lazer, de repente, custa muito deixar na prateleira, porque aquilo é só uma coisa para... Enfim, eu gosto de desenhar modelos de negócio, quando estou a relaxar, estratégias, estudar empresas que não conheço lado nenhum da China, ver os relatórios, aquela coisa toda. Bom, enfim. Consigo imaginar como isso me relaxa. Não, mas gosto imenso de pensar, porque é que ninguém pensou nisto, não é? Então isto faz muito mais sentido. Para mim é, porque é um exercício mental de algo que me apaixona. Não é? Ele nem vai à praia. Não, nem é peito de sol. Mas isso é um defeito, obviamente. Não é um defeito. Mas eu ia perguntar ao Hugo, o que é que relaxa o Hugo? Por acaso é interessante, é uma parte que é mais ou menos incomum. É interessante, eu assim fico bem. Eu sou a única que não gosto, que gosto de não fazer nada. Sim. Não, gosto muito de não fazer nada também, e ajuda-me, principalmente ao final do dia, sobretudo a tentar não trazer mais barulho. Isso ajuda-me ao final do dia para acalmar, para depois, quando vamos dormir, a cabeça não estar cheia de coisa ao mesmo tempo. Tranquilo, eu estava a pensar. Só a voz terapêutica. Não sou. Estavas deitada no divã. Como baixar os decibéis não dado sou. o movimento a falar. Estás a insinuar que eu estava a gritar aí. Mas não sou. Aquilo que me energiza, mas de uma maneira diferente, mais entusiasmante, ou seja, em que se vê mais energia por fora, ou seja, que carrego de forma diferente. Tenho duas formas de carregar a energia, aí mais dentro do contexto profissional, sempre que posso. E quem trabalhou comigo, provavelmente, farta-se de lá vem ele com a folha em branco, de ir chegar a folha em branco e, ok, então qual é que é o tema? Vamos tentar voltar atrás e pensar como é que podemos fazer isto. Pensar sem ter grandes amarras. Depois esquipamos as amarras todas. Quando vamos para a implementação, temos que pôr os constrangimentos, claro. As regras e tudo mais. Mas ali o brainstorming não é. Exatamente. Pegar nisto, pegar numa caneta ou num lápis, até é melhor para isto, e numa folha em branco. E pensar ali em conjunto. Isso é algo que, se arranjasse um trabalho que eu pudesse fazer isso de manhã à noite, ia para lá amanhã. Porque me permitia pensar isso. Obviamente depois os projetos não são concretizados. Perdem a base e tudo mais, e isso é muito interessante também, mas o exercício de pensar em conjunto com um tema, com um problema ou com algo, e depois conceptualizar e ver o que é que temos que fazer e depois começar a pôr as várias camadas, é uma das coisas que me ajuda durante o dia a dar energia, ou seja, perco energia de forma relativamente fácil. É um ginásio, não é? Um ginásio isso mental. Ajuda-me, sim, isso ajuda-me a recuperar. Cada vez que tenho a possibilidade de fazer isso,
muitas vezes até estica esses períodos um bocadinho mais do que normal, Pois. porque me ajuda a carregar para depois as outras coisas que tenho durante o dia, durante a semana. Vês? Não tem nada de eu- mal. eu pensei Fazer que palavras ele- cruzadas e sudoku está tudo bem. Desenhar estratégias é estranho. Não, eu pensei que o Hugo ia responder com o poema ai que prazer ter um livro para ler e não o fazer. Sim. Podia ser por aí. Pensei nos vossos livros. Sim, podia ser por aí. E a leitura é em si própria muito relevante nisso. Não é? Depende dos livros, porque gosto de. Isso, uma coisa que eu pensava que não era possível, até eu próprio começar a fazer isso, que é ler vários livros ao mesmo tempo. Que era uma coisa que eu Fazer achava isso. que era Eu impossível. estou a fazer isso. Que era impossível, mas até começar. E é algo que vou fazendo, porque muitas vezes não conseguimos acabar aquele livro, e há uma altura que se perde ligeiramente o entusiasmo, mas o começar outro depois ajuda também a termos entusiasmo para converter. Mas não era normal e agora estou a fazer Eu isso. sei que é possível, mas eu não gosto de fazer. Eu Posso me habituei. fazer uma errata? Podes, com certeza. Posso? Agora lembrei-me e tem a ver com este objeto da Flor Bela. Mas eu vou mostrar-vos uma coisa que me dá muito prazer, que me relaxa imenso e que eu já não me lembrava. Aquele whisky. Não é trabalhar. Você não vai trabalhar. Não, olha, mas ocorreu-me agora. Isto que está aqui foram os azulejos que eu pintei a semana passada com a minha filha. Ah, que giro, sim. Então, Eu também gosto de pintar. Não, acabaram de vir, foram cozer, não é? E acabaram de vir e a Margarida mandou-me. Ai, Vais pronto, escolher. mas dá para ver, não é? Não. Pronto. Eu não sei se vocês sabem, mas a Margarida é artista, não é? Mesmo. E a Isabel também desenha muito. Não, É, tá. É muito bem. agora lembrei-me porque eu estava a pensar na tua cerâmica e no teu objeto e apeteceu-me fazer aqui esta errata. Desculpa, agora este. Já fico mais tranquila. O que é que te relaxa? Então, o que me relaxa é um bocadinho aqui com a Sara. A sexta à noite, a sexta à noite toda a gente vai dormir e eu fico no sofá a ver uma série. É só tipo o que eu peço. Sim, também gosto. À sexta-feira à noite, deixem-me sossegada. Mesmo que eles não queiram ir dormir, Mas toda a gente vai dormir Quer sempre ver naquela a série? casa. O pequeno e o pai, a mais velha, não? Mas sim, isso é que me relaxa. O que estava aqui a falar de energizar, isso para mim é de manhã. Eu de manhã preciso do meu momento, eu acordo sempre às 5h30, 5:45, faço a minha ginástica, a minha água quente para não sei do quê. ao sábado e ao domingo. Não, ao sábado e ao domingo não faço mesmo, nem consigo, não tenho vontade. Mas treino para às aguentar o 6h30 da dia, manhã. eu também. E ao sábado e ao domingo E tento se não não treinar. fizer, vou muito mais mal disposta para o trabalho. O nível de humor Eu gostei. mexe imenso. com o Próximo. humor. Não, o que eu estou a pensar é, epá, ainda bem que somos todos diferentes. E alguém que faça exercício. Sim, Epá, e compreender isso, eu levantar-me um minuto mais cedo, para mim, também. Mas me pedirem coisas à noite, a partir das 9h30, mesmo que seja para trabalhar, por exemplo, a minha chefe de hoje em dia é à noite. Ela às vezes liga-me às 6 da tarde e pronto, quer às vezes estar. E eu não consigo, nem sequer acompanhar, porque lá está, como levanto muito cedo e faço muita coisa logo de manhã, depois o final do dia. Vês, Tiago, há pessoas normais que não trabalham até às 4 da manhã. Não, isso eu não. Eu também não foi. Esta Às semana 6. está. Não. Não, para ti foi até às 4. Mas depois não vais treinar às 6h30. Não, não. Pronto, é isso. Psicologicamente, às vezes. Mas é só psicologicamente. Exato. E tu, Patrícia? olha, ler é uma coisa que me relaxa. Nadar, gosto imenso de nadar. Era um desporto que fazia até há bem pouco tempo e é algo que gosto imenso. E yoga, algo que comecei a fazer mais recentemente, agora parei também, mas gosto muito de yoga. E, portanto, tentar meditar. Eu não sei meditar, mas tento. A maior parte das pessoas não sabe. Mas tento e sabe-me bem. E umas bolas de basquete de vez em quando. Não? Nunca mais peguei. Eu deixei no 10º, depois nunca mais peguei no basquete. Afastei-me Já tivemos completamente. aqui uma convidada que trouxe a bola e um convidado também. Não, eu até, Era a minha segunda opção. trazer pois, eu até ainda pensei, vou procurar uma das medalhas que tinha do basquete, mas nem sei onde é que ela, nem sei se estou em minha casa, estou em casa dos meus pais. E esse convidado correu bem, porque eu vou tirar a minha bola e de repente percebeu que a bola estava lá ao fundo. Porque já tinha arreglado. Ainda pensei nisso, mas não, já nem sei onde é que tenho as coisas. Ainda tenho lá uma ou outra t-shirt do basquete que ainda guardo dos campos de férias de verão que íamos fazer e traz-me ótimas memórias o tempo do basquete, mas depois, quando parei o desporto,
Depois só fui fazendo natação. Parei de Vamos ver. assim a outras coisas. Olha, nós trabalhamos com pessoas. Sim. Pensem numa pessoa que vos irrita solenemente. Ui. No trabalho. Fácil. Vou falar no trabalho. É fácil? Então, pensem nessa pessoa. E Agora imagina morta. não. Ai, não, isso também não. Não é? Não, isso também Um não. professor que me ensinou uma técnica que eu nunca mais me esqueci, não vou dizer o nome dele, mas nunca mais me esqueci, que é Mata o quando leão. tiveres mal, não, quando tiveres uma pessoa que te meta medo, que te chateie, que te irrite, pensa nessa pessoa sentada sabia numa que isso era sanita. Ah, sim, também já me disseram isso, sim. Bem, eu nunca mais me esqueci. Isso é para falar em público, normalmente. Sim, E há pessoas para quem eu olho Primeiro. e consigo imaginar com uma belíssima diarreia sentada numa sanita. sim, porque todos Muito passamos bom. pelo mesmo. Por isso, Com a diarreia. sanita pelo menos. Sanita também. Vai, pensem lá nessa pessoa. Eu tinha uma Um história para traço. contar sobre isso. Não era eu, mas a gravação foi esta semana, posso dizer. Um traço dessa pessoa que vocês destaquem. Sem ter a ver com os Simulada. intestinos. Não tem que ter a ver com os intestinos. Só. Simulada, não ser transparente. Não sei dizer isto, agora não está a ver a palavra, mas é uma pessoa que tem muita mania. Que é melhor. Arrogante. É arrogante, obrigada, pode ser. Cheio de. Cheio de. Assim, de o ego. sim. Sim, mas não se contenham, podem mesmo. Sim. Porque para não dar. Isto é, Sermos discretos, não é? Pois. Não, mas eu é acho difícil uma parte, se calhar um bocadinho que a Patrícia disse, também pelo meu lado, mas hoje em dia é mais difícil porque é tentar ver a perspectiva da outra pessoa, ou seja, o que é que aconteceu para aquela pessoa estar naquele sítio. sim. Então, não ajuda naquele momento. Eu acho super pedagógico. Não ajuda naquele momento. Sim. Mas passado 2 Continuo a dias, querer matar essa pessoa. Sim. ajuda a não querer matar. Ao fim de 2 dias, ajuda a começar o processo. Aquele processo normal Distanciar, de a distanciar, a que estou racionalizar. chateada que tem ali anos e muitas vezes sai da empresa e aquela pessoa que fez aquilo. Acho que acelera logo esse processo. É complicado mesmo. Vamos conversar com a pessoa e por muito que nos preparemos e há técnicas, como falamos, tudo mais alguma coisa, tudo pode ser muito mais bem preparado, mas o momento é sempre complexo, mas depois, Sim. passado, assim que nós conseguirmos acalmar a raiva, não é? Está cá sempre, não é? Vermelha, aqui dentro. Melho sempre, por dentro. Não indo por aí. Não indo por aí. Não indo por aí. Ajuda bastante com essa parte. E tudo isto porque a Patrícia estava a falar da questão do podcast. Uma das coisas que ouvi esta semana e foi-me percebendo que tento fazer isso. Quer dizer, não sou melhor ou pior por fazer isso, mas acho que ter tentado ajudar, e acho que é um tema profissional que também a área de trabalhar na área de recursos humanos ajuda, pelo menos a mim, tem-me ajudado a isso. No Despolariza, que é super relevante e que toda a gente conheça, estava a ouvir, acho que se não for desta semana, terá sido da semana passada, ou de algumas semanas, dependendo da altura em que vamos divulgar a gravação, no Despolariza, uma entrevista com a Mariana Vanzelé, e o ponto mais relevante daquilo que estou a ouvir, que ainda me falta ouvir os últimos 10 minutos, tem exatamente a questão da empatia e da forma como é que ela consegue estar ao mesmo tempo a falar com pessoas que são criminosos, que estão a passar droga de um sítio para o outro, Assassinos. e a falar e falar, se for preciso, no ano anterior, com as mães que foram vítimas da mesma questão, e como é que ela consegue encontrar essa capacidade de entender os vários contextos. Que É engraçado Mas ela é eu estar a fantástica. dizer isto, porque no episódio anterior nós referimos aqui uma coisa que é, nas condições certas, toda a gente tem um evil side que acaba por Sim. falar. É engraçado É que tu muito estás isso. a dizer precisamente o contrário. É Sim. pronto, Eu acho que é complementar. possível conhecer sempre Sim. algum lado. Mas eu acho que é complementar. Acho que É o outro lado, não é? Sim, acho que depende das condições, podemos sempre ser o evil side, e há sempre uma história que leva aquela pessoa Ser assim. a ser daquela maneira, e que muitas vezes a pessoa não tem a consciência, que só depois, passado algum tempo, é que, ou muitas vezes não há momento nenhum na vida que lhe permite repensar. É como aquela série às do Prison Break, não é? sim. Que nós ficamos
super envolvidos e super comprometidos com aqueles bandidões. Sim. Não é? Eu penso muitas vezes até no nosso contexto político, mundial, internacional, que às vezes claro. estas mães, o que é que fizeram estas mães? Pois. Onde é que estavam as mães desta gente? Foi mesmo. O Hugo deixou-me a pensar na perspectiva do às vezes parece que estou sempre a apontar os recursos humanos, mas estamos aqui em recursos humanos, que é no papel do recurso humano, do responsável dos recursos humanos, não é? Eu não vejo o papel, não é da pessoa que está naquele cargo. Eu gosto de falar do cargo em concreto. Eu não vejo o cargo de diretor de recursos humanos ou diretor de recursos humanos como o cargo de psicólogo da empresa. Okay? Eu não vejo dessa forma. E quando tu tivesse essa abordagem agora pedagógica, que eu acho super bem, não há uma crítica a isso. A questão é que eu já vi muitos problemas não serem resolvidos nas organizações com pessoas difíceis, não é? Perante situações difíceis, porque se tentou uma abordagem pedagógica porque quem não está preparado para isso. Claro. Pedagogicamente, tecnicamente, clinicamente, se quisermos, não é? E eu acho que às vezes falávamos há pouco também do lado fluffy, às vezes também do diretor de recursos humanos, não é? Que encontramos várias vezes, que é tentar ser o mais correto possível, não é no sentido do respeito, é o que é que se deve fazer nestas situações. E o justo, não é? Sim, o que é justo, o ouvir primeiro, o ver o outro lado, etc. E aquilo muitas vezes, não estando preparado, olha, para esse exemplo que deste agora, não é? De facto, para esse equilíbrio que é tão difícil de fazer, não é? E quase que se opta por um lado, que é o lado pedagógico um bocadinho maternalista ou paternalista, e que depois é muito inibidor de uma decisão racional que é adeus ou vai-te embora. Não é? Ou se calhar torna a decisão muito mais lenta. Lenta, Eu acho que difícil pode ser, e mas às vezes enviesada, pode na tornar mais verdade, lento. não é? Porque perdeste, de repente estás a pensar que ele levava uma tarefa dos pais e por isso é que bateu no colaborador, não é? Aqui no exagero, não é? Certo, Mas certo. atenção, que ele continua a bater no colaborador, ele tem que sair no imediato, independentemente de toda a psicologia associada, não é? E com isto do papel de recursos humanos, que não é um psicólogo, não estou a falar da formação base, não estou a dizer que no cenário ideal não o deva fazer, a questão é que o que é que isso também pode funcionar como atrofiar de alguma forma o processo decisional, não é? Para não entrar no paternalismo e no... Isso é um excelente ponto. E acho que aí é a diferença, que o profissional de recursos humanos é um gestor. Pois, que é como eu fiz. E uma Tem que empresa, balancear entre a empresa e o colaborador. E a empresa tem um objetivo que, sendo mais, dependendo do objeto da empresa, mas muito claro, isso ensina-se nos primeiros anos das universidades, não é? É para gerar o resultado para o acionista. Claro, é Ponto. lucro. É a base. Sim, valor nas suas várias componentes. Para isso. Então nunca nos podemos esquecer sobre isso. É óbvio que onde nós podemos fazer a diferença é na forma como gerimos o processo. Agora, se há uma necessidade de resolver um tema rápido, tem que ser resolvido rápido. Sim. O que não significa que não seja humano. Não significa que não É vamos isso. ouvir as duas partes, vamos Eu perceber concordo e vamos completamente. ajudar nos vários pontos. É isso. Nós somos gestores. O gestor tem que resolver. Mais uma ideia do episódio Sem anterior. dúvida. Não. E eu, Profissional. sem dúvida. Eu diria acho até que a pessoa responsável pelos recursos humanos, se tiver aquela competência, eu vou agora aos termos, até clínica, ter essa abordagem pedagógica, que muitas vezes não a deve ter, deve deixar Claro. para uma outra área da empresa que trata o assunto, Sim. se existir, como é lógico, não é? Mesmo tendo essa capacidade, para separar um bocadinho os papéis, porque o gestor não é psicólogo, não é? Sim, mas a questão do respeito é importante. Quando há um despedimento, quer dizer, tem que acontecer, agora há muitas formas de o fazer, não é? E o fazer com respeito faz toda a diferença. Sim, e uma das coisas que as empresas mais têm que se treinar é em despedir rápido, que é uma dificuldade gigantesca. Isso, na nossa... Pois. Não é só, é o processo decisional também, muitas vezes, eu acho. É difícil, as empresas, por norma, pelo menos as nacionais, o ter que despedir alguém é duro, não é? E quando não Pois há é isso, essa... é a zona de conforto duro. e a zona de fora, duro, está não é? fora da zona de conforto. Posso desafiar? É o processo do despedimento ou o processo todo até chegar aí? Pois é, o processo decisional. Ainda antes do decisional, quando as pessoas entram e começam a trabalhar, não há preocupação de primeiro, testar se a pessoa efetivamente que acabamos de contratar é a pessoa certa ou não, se está a entregar ou não está. Sim, Ou seja, muitas vezes há esta questão, está tudo a correr bem, até correr mal, normalmente já há 10 feedbacks a dizer que está tudo a correr bem. E depois pergunta assim, então o que é que se passou? Começámos a perceber, é feito logo a partir do momento que a pessoa começa a entrar. sim. O problema é que não é feito. Exatamente, nós estamos adiante. orientados a isso, Não. logo. É a vantagem Eu, das às empresas vezes, pequenas. depende. Não é as familiares, são coisas distintas, não é? Sim. Nas pequenas não há É mais espaço. ágil. Sim. Não há espaço. Ai, mas o- Porque em uma empresa de 10 pessoas, aquela pessoa são 10%. Sim. Sim, Nota-se muito, não é? sim. Olha, tens aí um desafio. percebo. Tenho. Acho que Tem? depende. Não? Não tens. Olha, não tens desafio. Então, mas temos outro desafio para vocês. Completem esta frase. Eu nunca. Eu tenho esse.
Eu não sabia que era esse. Pensava que era o outro. Então pronto, vou avançar aqui. Eu nunca. Espera aí. Dá aqui. Olha, eu já, eu nunca. Ok? Temos aqui Tá vá, algumas questões. pronto, o Tiago é mais bonzinho. Escolham, eu já ou eu nunca. Eu já senti que a administração queria que os recursos humanos validassem uma decisão já tomada. Clássico. Sério, isto nunca acontece. Isso é clássico, não é? Dá para escrever livros sobre isto. Qual foi o administrador em que dia? Não, Eles sabem. De repente assustei. Eles sabem. olha, Já. tens aí alguma questão que querias colocar? Tinhas em mente? Era essa, mas era. Não, agora estás a pôr os exemplos. Eu queria que eles dessem os seus exemplos. Estou melhor Sua ainda. resposta. O que é que vocês nunca e o que é que vocês já? Gosto mais dessa abordagem. E dá-lhes muito mais margem. Exato, para pensarmos. Algum voluntário. Não se apressem. Sim, sim, sim. Temos Estou a o dia pensar no inteiro. eu nunca, eu aqui vou para os valores. Há um conjunto de valores que eu não abdicaria em prol da empresa. Qual? Há ética, acho que há aqui há fronteiras que eu não passaria. Não vale tudo. Não vale tudo. Portanto, isso é algo que eu valorizo imenso e que, de certa forma, às vezes é uma barreira, mas há coisas que eu não faria. Eu nunca aceitaria trabalhar num sítio onde faltasse ao respeito, por exemplo. A ti ou aos A mim e que faltem aos outros. Por acaso é uma coisa que tenho vindo cada vez mais a trabalhar. E, por acaso, nesta empresa onde nós estamos, há bocado estava a falar nesta questão de partir para a violência. Tivemos um caso desse e a pessoa foi despedida, o processo disciplinar na hora e ficou suspensa na hora. Porque acho que nós trabalhamos num ambiente onde as pessoas faltam ao respeito uns aos outros. E eu já trabalhei num ambiente desse e a pessoa entra, administradores ou CEO, o que seja, aos gritos com as pessoas, acho horrível. Hoje em dia não conseguia trabalhar num ambiente desses. Isso aqui há muitos ainda, não é? Mas acho que Sim. também temos que ir. Acho que também isto com a idade vamos mudando um bocadinho a nossa. Se calhar, como mais jovens aguentamos, não sei o quê, depois com a idade vamos, não, eu não aceito isto. Eu não aceito Falta por de mim. respeito, sim. E tu, Hugo? O que é que tu nunca? Depois estava a pensar em várias coisas. Numa... Tantas? Sim, várias. várias. Sem Sim. escolher. O processo mental deles deve ser. O que é que foi a pior coisa que eu já assisti e nunca faria? Estou aí, Eu nunca diria as piores coisas que já assisti. Mas também se conhecem sim. aquela frase, Sim. nunca digas nunca, não é? É verdade, Sim. é verdade. Sim, nunca diria em É verdade. público gravado. Acho que posso dizer. Nunca diria em público gravado algumas das coisas que já assisti. Agora, se calhar, não tanto disto, mas se calhar fugindo aqui um bocadinho para os RH, acho que se calhar eu já implementei e já trabalhamos em coisas, em conjunto com a equipa, que tecnicamente eu achava que não era exatamente o certo, mas que naquela cultura funcionava. Se calhar indo um bocadinho para este lado. E isso eu já, várias vezes, e até acho que não tenho a certeza absoluta em termos técnicos, e aqui, Isabel, podes dizer tecnicamente se o faz sentido ou não, mas que acho que muitas vezes entre a questão técnica e a questão da cultura, cada vez pende mais para a cultura. Essa é a razão porque os consultores Sim. ganham dinheiro, não é? que é dizer o que é que está certo e que nós muitas vezes procuramos ensinar e sabemos muito bem que, isto é assim, depende. Sim. Claro, Depende. sim. Sim, é consultor. Nem sempre Não é? funciona. Sim. E em termos de processo na gestão estratégica de recursos humanos, onde eu mais, enquanto consultor, me deparei com isso, que é adaptado à cultura, mas não segue as regras teóricas das melhores práticas atuais, era nos modelos de avaliação e gestão de desempenho, por exemplo. Ui, isso é um. Era Dava tudo- outro episódio. Claro, Era e mais. E era mesmo daquela forma incompleta e às vezes tecnicamente de alguma forma um bocadinho errada, era a única forma de implementar. Sim. E depois sim, com a maturidade do sistema, logo vamos tentando Sim, voltar é a o evolução. consultor, entretanto, já se foi embora. Mas Ok. Então, e sonhos? Tu tens algum sonho agora para o futuro? Assim, um futuro próximo. Um sonho. que chegue sábado para Podes ver ir uma filha pensando jogar no teu. PlayStation. Olha que está quase. Eu não sei como é que consegues relaxar com aquilo. Deve ser aqueles jogos de...
Não, mas depois, entretanto, também me lembrando de um momento que eu gosto bastante, que é ver o meu filho tem essa coisa de vamos ver um filme. Então eu e o pai paramos para ver o filme com o filho e esse momento também é muito bom. E é normalmente à sexta à noite. Então um sonho. Eu agora estou a pensar que sonho. Vai pensando. Vou pensando. Um sonho? Vai, Tiago, estamos a pensar os dois. Eu sonhei como é que ia distribuir o azeite, mas Exatamente. pá, e vai ter. Vamos estar todos a pensar. Está tudo a Eu tenho, pensar. tenho um que agora que me lembrei e que já não me lembrava Que há sonho? muitos anos. Que quando comecei a trabalhar, depois daquela fase toda inicial que há pouco vos contava e comecei a pensar um bocadinho melhor nas coisas, ali uma altura que eu tinha esse sonho de poder trabalhar 6 meses, basicamente era acompanhar a altura do calor ao longo do planeta. 6 meses num sítio, podia ser em algum outro sítio, mas 6 meses num sítio e depois de poder ter liberdade de poder trabalhar um período, não aquilo que tenho feito na minha vida, que é estar 3, 4 dias para Madrid, para Atenas, para outros sítios, mas poder, em vez de ser 3 dias, ser 3 meses, ou seja, poder ter períodos em que, sim, com a família. O sonho sempre foi esse, poder fazer sempre isso, porque se estiver com a família, posso ir para qualquer lado e posso fazer quase tudo, desde que a família esteja por perto, o resto depois a seguir faz. Sempre foi um ponto importante. Mas tinha esse sonho que depois comecei a perceber que, na verdade, as coisas mudaram todas e se calhar na década de 90, 2000, houve muitas empresas, os patriados era uma coisa, que hoje em dia já não há quase nada disso, não é? Já é história, Sim. já é livro, mas que naquela altura também havia muito. Mas era diferente. Eu ganhei dinheiro Sim. nessa altura com esses processos. Muito bem. E tu, Florbela? Então, a nível pessoal, viagens, não é? Aquelas coisas, Porto em Campeão, já foi, está resolvido, já tenho um cheque na minha wishlist. E eu também já depois cortamos coisas no final, não é? Mas a nível profissional, era ter um bocadinho uma experiência como o que estava mesmo a referir. Não essa de ir não sei quantos meses, mas a que tem, que é ir 4 dias a uma empresa a Madrid, ter esta parte mais internacional. Apesar de agora estar num grupo internacional e reportar a diretora de recursos humanos, está na Suécia, etc. Mas ter esta experiência, poder ir aprender com outras culturas dentro do grupo, que acho que ainda não falta-me isso. Para a minha experiência. Sim, eu acho que estou muito como a Florbela, a nível pessoal, poder viajar mais com a minha família e a nível de trabalho, ter a experiência mais internacional, apesar de trabalhar com Espanha, não é a mesma coisa e, portanto, ter aqui uma experiência mais internacional. Não de mudar de país, mas gosto muito de morar cá, mas de ir e vir. Estava a ver se escapava. Sim, eu diria, pegando aqui no gancho, e eu diria que até de alguma forma recente, não é? Mas viajar mais que a família, não é? Que a última experiência foi boa, mas também me deixa, e não me vou alongar muito, para não consumir o vosso tempo, também me deixa a pensar, de facto, a dificuldade que eu tenho em identificar sonhos. Não é? Tem aqui uma dimensão de estar desligado desse lado tão bonito e tão necessário, não é? Se calhar, ou tem outra dimensão talvez um bocadinho mais arrogante, eventualmente, não é? De achar que todos aqueles que eu não cumpro, não estou a pensar em nenhum em concreto, é porque ou não me esforcei o suficiente, ou porque não vale a pena, ou porque já não me entusiasma, não é tanto porque não consigo, então não o coloco na categoria do sonho. Sim. Então há aqui qualquer coisa que às vezes... Eu reflito sobre isso várias vezes, não é? Que é um dos problemas que o sucesso, quando eu digo sucesso, eu considero que tenho sucesso, agora há várias escalas, não é? Posso ter sucesso porque eu subi um degrau, não é? Pronto. Mas naquilo que para mim é realmente importante, eu considero que tenho um sucesso, não máximo, mas um sucesso interessante, e uma das coisas que me preocupa é, então e agora? Então e mais? Os sonhos, não é? Sejam, tirando o óbvio, da família estar bem, cada vez mais amor, segura, saúde, normal, não é? sim. Mas de facto eu tenho muita dificuldade em responder a isso, e também não sei distinguir se é de facto por aquele lado que eu brinco a dizer que é um bocadinho arrogante, talvez, porque se eu perceber claramente que aquilo é um sonho, eu vou lá e concretizo. Isto é um bocadinho, não é? Parece, não é? Mas eu sinto isso. Eu tenho é que saber interpretar e saber gerir isso, não é? Eu sinto que sou capaz, sinto que quase nada vale a pena para colocar na categoria do sonho, o que me preocupa.
Porque um homem sem sonhos é um homem, uma mulher, naturalmente, não é? O homem. É exato, não é? É preocupante, não é? Não é por falta de imaginação que eu estou com dificuldade em responder, é porque é uma realidade. Bem, fica para trabalho de casa e TPC. TPC. Porque eu estou aqui num bloqueio mental. Mas estava aqui a pensar, partilho, não partilho, partilho, não partilho. Claro. E então pronto, vou partilhar porque eu sou assim. Então, tirando o tema e o talent, ou seja, o tema e o talent é um sonho e que está a ser concretizado, mas portanto é um tema profissional e Com muito sucesso. espero que sim, e estamos a fazer por isso. Mas depois estava aqui e um pouco inspirada pela Flor Bela. Está assim, partilho, não partilho, partilho. E então, bora, vou partilhar. Eu tenho um sonho, ou seja, que a Flor Bela comentou que a diferença dos filhos são de 13 anos, não é? E eu desde muito pequena, eu sempre tenho um irmão, ou seja, sempre idealizei 2 filhos, não é? Portanto, sempre foi assim o meu sonho de família, e tenho um. Então é que a Flor Bela me disse, os meus filhos têm 13 anos, eu pensei, espera que se calhar ainda não estou tarde. O meu tem 10. Olha lá, o teu sonho surgiu agora? Não, ele vem, Está lá. e também, Pois. e tu também sabes, por temas de saúde, às vezes Claro, as coisas eu sei. também não são como a gente quer, e então eu pensei assim, calma, mas, porque às vezes estou assim, e por exemplo, em casa ainda temos as cadeiras do meu filho, as cadeiras dos carros, não sei o quê, e às vezes o João diz assim, vamos vender isto, ou vamos tirar isto aqui. Eu, está bem, vamos. Então é um bloqueio que eu tenho, que está é consciente, que eu digo, não, calma, que ainda já estamos 40, mas Percebo, eu passei pela mesma coisa, portanto, aquela expectativa ainda vai acontecer, eu guardei tudo. Eu andava um dia Tive o meu sim, filho, um dia depois mandei não. tudo. Depois combinei com a minha melhor amiga. Só que ela foi mãe, a menina dela nasceu em julho e o meu menino nasceu em novembro, porque ela quando pensava que ela não ia fazer isto. Quando ela me disse estou grávida, eu pensei, agora vou ter mesmo que... Combinámos. Nós somos amigas desde os 6 anos, por isso já temos assim uma história. é como ir ao ginásio. Só combina tatuagens. Um filho. Pronto, olha, porque andava mesmo sim, não. E eu sempre quis ter 3 filhos, mas realmente depois da primeira acho que fiquei há ali. sonhos na nossa vida, não é? Sim, Esta é uma bela sim. Mas acho que nunca. Não é? Foi, mas olha que eu acho que nem o meu marido sabe, porque eu acho que o meu marido me diz, vamos despachar isto. Vai Eu ter digo, que ver este episódio. Sim, mas Mas até pronto. ser prioridades, não é? E claramente, Claro. né? Se alguém tem que saber, somos nós. pronto. É prioridade. Isso, é preferível partilhar nesta mesa do que partilhar com o a meu marido. gravação e É a verdade. publicação. Às vezes é inesperado, claro, às vezes eu não sabia que estava à espera do meu. Pronto, não é? Às vezes Foi mesmo, não foi zero planeamento, aliás, de repente, eu Às tinha mudado há vezes 6 a meses vida para uma tem empresa, melhor é- eu quando percebo que estou grávida, como estou grávida, Que bom. Às vezes, como é que é possível? E às agora vezes, estou quando lá a vida nos surpreende. há 6 meses aqui, agora vou dizer que estou grávida. Pois aí. E portanto não foi fácil, mas pronto, ainda bem. Mas- Portanto, levo aqui o meu mas sonho, tive- e às vezes tiro este sonho, ou mantenho o sonho, mantenho o sonho. Ele está lá, inconsciente, ele estava também Não, igual. pois, Já ia encerrar. mas é que só já ia fazer o brinde final. Não tenho sonhos porque os grandes sonhos que eu tinha na vida Concretizaste. estão Estão feitos. realizados. Excelente. Então, eu quero Falta-me sonhos. aqui uma coisinha, mas que está Mas quase. há um expresso não há assim um expresso pelo Oriente, uma coisa assim. Já Sim, falamos há umas de coisas assim, viagens. umas viagens, não é? Sim, mas Sim, eu também estava a colocar na categoria de sonho qualquer coisa de... Mais ainda, sim. se nós pensarmos por aí, que o mais sonho difícil, sim. maior de qualquer pessoa é ser feliz, Sim. Já lá chegaste. Sim. já lá chegamos. Há muito. Há muito. Senão, havia muita coisa que eu não faria. E ficavas insuportável se não fosses feliz. Exato, não é? Mas sonho e renta. Olha, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a nós. conhecer-vos melhor. E os vossos sonhos. Aos nossos Obrigado. sonhos.